Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E olha, gente, que massa linda, né? Então eu tô voltando aqui para trazer novamente esse vídeo da massa de bolo, né, de baunilha, que eu faço aqui todos os meus bolos. Só que dessa vez, gente, eu vou fazer diferente, tá? Eu tô recebendo bastante dúvida de qual é o peso das gramas. Tô recebendo bastante dúvidas aqui. Então hoje eu vim trazer, olha que massa linda, gente. Hoje eu vim trazer pesando, tá? Eu vou ter um pouquinho de dificuldade aí porque eu não tenho hábito de trabalhar com a balança, né? E eu uso aqui para poder medir o copo medidor, tá? Mas eu vou tentar trazer e tentar mostrar para vocês aí bem direitinho como que eu faço, tá? Lembrando que essa receita vai estar na descrição do vídeo. Então eu coloquei aí 3 ovos, tá? Dentro do bol da minha batedeira. Se for o ovo bem pequenininho, gente, vocês colocam 4, tá? Então eu coloquei 3 ovos e já separei aí, ó, no meu copo medidor, 1,5 xícaras no copo medidor, tá, gente? A mesma quantidade de açúcar, é a mesma quantidade de farinha de trigo. Só que vocês vão perceber aí no decorrer do vídeo que o peso é diferente, né? Então eu coloquei aí 1,5 xícaras, medindo pelo copo medidor, né, de açúcar refinado, gente. Aí o açúcar vai dar pesando 286 gramas, tá? Só que eu vou peneirar esse açúcar, então eu vou perder aí 16 gramas. Eu vou mostrar para vocês a importância de peneirar o açúcar, tá? Eu trabalho aqui com açúcar refinado. Gente, a marca de açúcar que eu trabalho é o União ou Caravelas. O Caravelas não sei se tem aí na região de vocês, mas eu trabalho com esses dois. Tem um outro que é o Guarani que eu não trabalho, tá? Não deu certo para fazer essa massa, tá? E mesmo ele sendo refinado, ele fica assim, ó, com esses grãozinhos de açúcar. Se você não peneirar, esses grãozinhos de açúcar, ele vai para sua massa e dificilmente, gente, ele vai se dissolver ali naquela massa que vai ficar bem fofinha, porque a gente vai bater aí por 10 minutos aproximadamente até o volume dobrar, né? Então, vocês perceberam ali a quantidade de açúcar granulado, né, que saiu? Então, gente, aí deu 286 gramas, menos 16 gramas. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu vou fazer um pouquinho bolado aqui por conta que eu não tenho muita prática nisso, não. Então, ela ficou aí com 270 gramas a xícara de açúcar, tá? Porém, gente, medindo pelo copo medidor é a mesma medida, medindo também pela sua xícara é a mesma medida, porque o trigo, ele é mais levinho mesmo, tá? Então, aí deu 270 gramas de açúcar. E agora eu vou separar aí, ó, na minha leiteira, 3 quartos de leite. Gente, 3 quartos de leite deu aproximadamente 160 ml, tá? Mostrando aí, ó, pelo copo medidor, tá? E mostrando também pelo copo medidor em xícara, porque eu trabalho com 3 quartos em xícara, né? Olhando aí pela parte do ml, deu 160 ml aqui, tá? Então, eu coloquei ali, ó, 160 ml de leite. E agora eu vou colocar aqui para fazer esse bolo a margarina, né? A manteiga não. Aqui a gente chama de manteiga, tá, gente? Mas é margarina. Então, eu vou estar utilizando aí 2 colheres de margarina, tá? Eu também tô pesando ali, né, para mostrar para vocês a quantidade que é, para vocês também não colocar aquela colher que eu falo 2 colheres de margarina, para você não encher demais ou não colocar de menos. Então, aí, ó, deu 45 gramas de margarina, que foi 2 colheres de margarina, tá vendo? Então, deu 45 gramas. Entre 45, 40, 50 gramas, não tem problema não. Só não pode encher muito a colher, tá? Senão vai dar muito excesso de manteiga ali, de margarina no seu bolo, tá? De gordura. E coloquei aí 2 colherzinhas, não pesei não, tá, gente? 2 colherzinhas de baunilha
Não pesei porque eu tenho aí, eu compro a baunilha de 1 litro e eu coloquei um biquinho ali e vou utilizando, mas é aproximadamente aí 2 colheres de baunilha, tá? Ou umas 15 gotinhas, 15, 20 gotinhas, tá? Então, enquanto tá lá batendo o ovo com açúcar, gente, eu vou separando o restante do material, vou colocando leite para aquecer. Eu coloquei ali, né, o leite, a manteiga e a baunilha. Depois que eu vi que tava o ovo com açúcar bem fofinho, aquele creme bem clarinho, é que eu ligo o leite, né, o fogo do leite, que já tava ali na minha leiteira. E ligo também o forno, já deixo o meu forno pré-aquecendo, tá? Então, agora eu separei aí, ó, o trigo. Gente, vocês viram que foi a mesma quantidade, porém ele pesou aí um pouquinho menos. Deu 184 gramas, tá? Mas medindo pelo copo medidor, a mesma coisa, tá? 1,5 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de açúcar, mais suave, mais sensível, tá? E eu também vou peneirar esse trigo. Depois que eu vi ali que deu ponto, que meu creme ficou bem clarinho, o meu leite ali, né, que já tá no fogo, o forno já tá aceso, já pré-aquecendo, o meu leite já derreteu a manteiga. Então, aí, quando já tenho tudo isso preparado, é que eu desligo a batedeira e olha que creme bem clarinho, gente, que creme bem bonitinho, né? E agora eu vou peneirar esse trigo. Gente, também é importante peneirar o trigo. Aí não vai sair, né, os grãozinhos de trigo, não. É mesmo para não entrar as bolotinhas, assim, tem trigo que ele fica um pouquinho mais compacto, eu vou mostrar aí para vocês. E essas bolinhas que ele dá, vou tentar mostrar para vocês que essas bolinhas que ele dá assim, ó, bem pequenininha, ela dificilmente, dependendo da marca da sua farinha de trigo, ela não se dissolve nessa misturinha fofa que a gente fez ali com açúcar e com ovo, tá? Então, se você colocar o trigo sem peneirar, pode acontecer aquele imprevisto, né? Já aconteceu comigo, antes quando eu não peneirar, dessas bolinhas ela continuar compacta, não se dissolver, e quando eu for ali fazer a fatia do meu bolo, tá cheio de grãozinho de trigo, né? Então é justamente por conta disso, porque ela não vai se dissolver nessa massinha fofa aí que a gente fez. Então é importante você também peneirar o trigo, tá? Peneirou o trigo, jogou ali na sua misturinha, né, do ovo com açúcar, mexeu levemente de baixo para cima, aí sim a gente vem com o leite quente, né, aquela misturinha, aquela outra misturinha que a gente fez de leite, manteiga e baunilha, e vai aí, ó, misturando aos poucos, tá? Coloquei a farinha, né, misturei de baixo para cima levemente. Depois que eu vi que a farinha de trigo tava bem misturadinha, eu fui ali e coloquei a minha misturinha de leite quente e também fui misturando bem devagarzinho. Gente, o fermento, geralmente eu faço aquele buraquinho ali e já jogo direto no bolo, mas aqui eu vou pesar para vocês, né, o fermento, porque é preciso também ter muito cuidado com a quantidade de fermento por conta da quantidade de massa, tá? Então, tem gente que fala, coloca uma tampinha de fermento, aí você vai lá com pouca quantidade de massa e coloca uma tampinha de fermento. Então, às vezes é muito para a quantidade de massa que você vai fazer. Aí o seu bolo afunda, o seu bolo sobe, seu bolo vaza todo, tá? Porque tudo também da quantidade de massa. Para essa quantidade de massa, eu anotei aqui, eu coloquei 5 gramas de fermento, tá? Uma colherzinha de chá, gente. Então, assim, é bem pouquinho. A quantidade de massa é pouca, então se eu fosse colocar aí uma tampinha cheia de fermento, meu bolo ia afundar ou ia subir demais, tá? Então, eu coloquei aí 5 gramas de fermento e vou mexendo aí levemente de baixo para cima até ele se misturar. E a nossa massa, gente, já está pronta.
já está pronta para ir ao forno, tá? Separei ali, ó, em 2 tabuleiros, tá? Porque eu também costumo fazer isso, tá? Eu não coloco essa quantidade de massa em um tabuleiro só, mesmo meu tabuleiro sendo alto, tá? Eu divido essa massa em 2 tabuleiros para eu ter o tempo de preparo, de cozimento, no caso, mais rápido, né? E não correr o risco do meio ficar cru, queimar a parte de baixo e ficar crua a parte de cima, né? Transbordar não transborda, mas vai passar bastante tempo no seu forno, você vai acabar gastando um pouco mais de gás. Então, eu sempre faço desse jeito, tá? É um bolo e eu asso 2 massas, mas é a mesma massa, né? Eu só asso em 2 tabuleiros, tá? E aí eu vou tirar um bolo só, tá, gente? Porque o meu bolo, ele fica alto, ele fica com 13 centímetros e meio, 14 centímetros e meio de altura, tá? Então, eu tô mostrando aí, ó, que eu dividi a massa. Uma ficou com 515 gramas, o outro ficou com um pouquinho menos, mas aí não tem problema não, porque praticamente aí bateu, né, o mesmo tamanho. Eu só não posso colocar muito em uma e 2 dedinhos em outra, tá? Então aí, gente, eu já mostrando aí, já batendo a outra massa. A massa que a gente fez aqui, que a gente pesou, né, é essa daí. Esse foi um bolinho de última hora, né, que era pro mesmo dia, então eu tive que correr com ela para colocar ela na geladeira, né, desenformei ela ainda morna, tá, gente, ainda morninha, foi ali, desenformei, tirei ela ali do primeiro ainda morninha, e agora eu vou ir com ela pra geladeira, porque ia ser um bolo, de última hora, que a cliente pediu de manhã, né? De manhã não, ela já era 11 horas da manhã e ela queria esse bolinho aí para 6 horas da noite, então eu tive que correr e colocar na geladeira. Gente, eu vou pesar aí a massa agora, ó, já pronta, ó, 410, deu essa daí, que acabou levando um pouquinho mais de massa no tabuleiro, na forma, no tabuleiro, não sei. E essa daí deu 365 o peso, mas não tá muito fora do padrão não, tá, gente? É porque aqui na hora de filmar, acabei me perdendo um pouquinho a quantidade, mas não tá muito fora do padrão não. Agora eu vou colocar aí na geladeira porque eu preciso esfriar essa massa bem rapidinho. Vou colocar assim mesmo, tá, gente? Sem papel, sem nada. Essa é uma geladeira que é só para isso mesmo, é só para bolo, tá? Então ali não tem nenhuma outra coisa para dar cheiro, gosto, nem nada disso não, tá? E ia ser bem rapidinho também. Essa aí é a massa que eu tava batendo. Essa daí, ó, como eu fiz sem precisar, né, tá pausando para poder gravar, para poder medir, essa daí eu consegui colocar um pouquinho mais certo, tá vendo? Uma deu 500 e... não enxerguei não. Uma deu 500 e pouco, a outra deu 500 e pouco também. Não pesei não e acabou que o vídeo passou e eu tô narrando, nem prestei atenção na quantidade. Mas essa outra que eu fiz, ó, que eu pesei agora, ó, ficou bem mais certinha, tá vendo lá atrás? E essa daí foi o que eu tirei da geladeira, ó, porque já estava, né, já pronta para receber o recheio, né? Essa massa que a gente fez, essa que tá no pratinho, foi que eu tirei da geladeira. E essa de trás foi que eu acabei de tirar do forno. Aí eu tô mostrando para vocês, ó, que eu uso uma massa só, tá? 2 massas, mas que é para fazer somente um bolo, tá? Eu só dividi a massa em 2 tabuleiros, tá, gente? Porque eu também recebo bastante dúvida sobre o tamanho do bolo, em quantas fatias eu corto. Então, vou mostrar para vocês aí, ó. Eu tenho ali o bolo que ainda tá bem quentinho, tá bem fofinho, né? Tem que deixar entrar em temperatura ambiente. E aqui, gente, tá o formatinho que eu corto o meu disco de massa, tá? Então, cada um eu corto, fica com 3 discos de massa. Então, ficam o total com 6 discos de massa e 5 camadas de recheio, tá, gente? Deixa eu tentar explicar aqui correndo por que das 5 camadas de recheio. Você pode fazer com 3 também. Porém, fazendo com 5, eu fico mais segura, porque eu não coloco excesso de recheio
em quantidade, eu não coloco em quantidade grande o recheio para fazer 3 camadas, tá? Eu prefiro colocar uma camada mais suave, né? Prefiro colocar as 5 camadas de recheio e o meu bolo ficar mais certinho, mais compacto, do que eu ter que colocar e partir em 3 e colocar aquela quantidade grande de recheio, né? E dependendo do ponto do seu recheio, pode ser também que ele até vaze, que ele não consiga ficar bem estruturado, tá? Eu consigo distribuir bem os sabores entre massa, recheio. Gente, a quantidade de recheio é a mesma para um bolo de 15 centímetros de diâmetro, que é esse daí que eu tô fazendo. Eu uso apenas uma quantidade de recheio base. Vamos supor que é o recheio de beijinho. Eu coloco uma de leite condensado, uma de creme de leite, 2 colheres de margarina, coloco ali 150 gramas de coco ralado, tá? E faço o meu recheio base. Depois de pronto, gente, eu vou dividir, eu vou colocar uma colherzinha e meia, bem tranquila, tá? Não é aquele colherão não, porque são 5, eu vou ter que dividir aquele recheio base ali para 5 camadas de recheio. Então, às vezes é beijinho e brigadeiro, esse daí foi beijinho e ninho, então eu sempre tenho um pouquinho a mais muitas das vezes eu sempre coloco um pouquinho a mais, mas quando é um sabor só, que o cliente pede um sabor só, eu coloco aí apenas uma quantidade de recheio, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, né? Fui meio embaralhado para poder explicar para vocês. Aí, ó, recheei o bolo, né? Vou colocar agora aí no meu congelador. Coloquei uma tampinhazinha ali, gente, só para minha cake board não entrar em contato com gelo, porque essa geladeira aí, ela dá bastante gelo mesmo. Mas para mim não é ruim não, né? Porque quando eu tenho essas encomendas assim de última hora, né? Aí eu já coloco aí gela bem mais rapidinho, né? Gente, e se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho de notificação. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários, tá? E esse ficou o bolinho de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo, gente, até o próximo vídeo.